Irmãos, nós vamos para a nossa aula de número 30, expondo aí os 10 mandamentos. Nós estamos na segunda aula do sexto mandamento e hoje nós vamos concluir. Nós poderíamos trabalhar muito mais esses mandamentos, especialmente com as aplicações que ele tem. Antes de viajar, eu quase tinha concluído essa aula e durante a viagem eu acrescentei muitas coisas. E se tivesse passado mais tempo, tinha acrescentado muito mais. Muito aplicativo esse mandamento, muito bom mesmo. E nós temos refletido nessa segunda parte, onde nós temos feito a exposição e a aplicação dos mandamentos. Nós fizemos a exposição segundo a antiga aliança, na última aula. Hoje nós vamos fazer a exposição da nova aliança e os desafios diante da revelação. De forma muito prática, esses desafios diante da revelação é diante do entendimento correto com o qual nós temos agora com a instrução. A segunda parte, observando a nova aliança, a ideia é mostrar como o Senhor Jesus Cristo é revelado nos 10 mandamentos e como ele cumpre aquilo que é requerido nos 10 mandamentos, e nós cumprimos os 10 mandamentos perfeitamente nele, né? Não em nós mesmos. Então, vamos recapitular aquilo que nós temos visto. Essa parte ela vai se repetir inúmeras vezes, principalmente os primeiros mandamentos, né? Então, o primeiro mandamento define e determina um único que deve ser adorado. Quem é o alvo da nossa confiança, o alvo do nosso culto, o alvo da nossa adoração e o alvo da nossa devoção. O segundo mandamento, ele define como esse que é o alvo da nossa adoração, o Deus Trino. Então, entenda, sempre, irmãos, quando é proferido a pessoa de Deus, né, o ser de Deus no Antigo Testamento, ali está contida a Trindade. Então, não é necessário falar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é necessário. Sempre que está referido a Deus ali, está contido a Trindade. Então, e o Deus Trino é alvo do nosso culto. Mas como ele deve ser cultuado? Igreja nenhuma pode arbitrariamente definir como Deus deve ser adorado. Nós temos muitas formas de culto, é verdade. Mas essas formas de culto, se elas não forem amparadas pelas Sagradas Escrituras, elas estão erradas. Muitas formas que eu digo assim, nós vamos para uma igreja e enxergamos o culto de uma forma. Nós vamos a outra igreja, então o culto é completamente diferente ou muito diferente daquela que nós estávamos. E as igrejas elas vão sendo modeladas com categorias que nós criamos. São igrejas mais conservadoras e igrejas mais jovens, igrejas mais carismáticas e igrejas mais tradicionais. Essas categorias nós criamos simplesmente para tranquilizar a nossa consciência diante do erro das Sagradas Escrituras, porque existe uma forma de culto, existe uma forma de Deus ser cultuado, e ele determina isso. As músicas e o tom das músicas, as melodias que nós escolhemos, isso é livre, nós temos liberdade para isso, mas aquilo que faz parte do culto é determinado pela própria Sagrada Escritura, e é Deus que faz isso, não nós. O terceiro mandamento diz respeito a santificar o nome de Deus, porque nós carregamos o seu santo nome, então nós somos o representante de Deus. Em alguma medida nós ou exibimos a integridade de Deus, ou nós testemunhamos contra a integridade de Deus. Então o terceiro mandamento ele exige reverência, solenidade, zelo e temor, e porque em tudo que fazemos nós exibimos a Deus. O quarto mandamento lembra que Deus não é somente o nosso Senhor, Deus não é somente o Senhor da nossa adoração, Deus é o Senhor do nosso tempo. O quarto mandamento nos lembra quem é o Senhor do nosso tempo, é um sinal de permanência no pacto, ou seja, descansar em Deus, parar a entender que Deus, com sua providência, nos sustenta, Deus, com a sua mão poderosa, nos protege, é sinal de que nós confiamos na aliança feita por Deus. Por isso que sempre o quarto mandamento, a observância do quarto mandamento, foi considerada um sinal de permanência do pacto. Foi o Senhor que disse por Ele mesmo que nos guardaria.
Não é por causa das nossas habilidades. Não é por causa dos nossos dons. Não é por causa de nós. Por isso que o quarto mandamento, observar o quarto mandamento, e cá entre nós é algo tão difícil de fazer em nossos dias. Simplesmente descansar em Deus, sem que sejamos irresponsáveis. Tudo que nós vamos fazer precisa de um tato absurdo, irmãos. Nós podemos pecar por negligência ou por excesso. Então, bom senso, né? Bom senso. Ele ensina obediência, satisfação, descanso e dependência nele. Foi dado para termos mais de Deus. É um dia para santificar. Então, o grande erro de observar o quarto mandamento, o dia do Senhor, o dia do descanso, é considerar, é interpretar o quarto mandamento como um cerceamento da nossa liberdade. Infelizmente, esse é um mandamento positivo, mas que é observado de forma negativa. Então, quando nós falamos assim sobre o dia de descanso, geralmente as pessoas só dizem o quê? Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mas não é. É eu vou ter, eu vou desfrutar. É isso. Eu vou ter de Deus. Eu vou desfrutar de Deus. Eu vou ter comunhão com o povo de Deus. Eu vou descansar em Deus. Eu vou trabalhar satisfação em Deus. Eu vou descansar no fato de que é o Senhor que me sustenta. Só que eu não posso assistir um filme, eu não posso jogar bola, eu não posso assistir futebol, eu não posso lavar o carro, eu não posso ir ao shopping, eu não posso ir à praia. Tudo é descrito em relação ao quarto mandamento pelos crentes, né, de fato, ou por aqueles que dizem que são crentes, né? É descrito em categorias negativas. Agora, isso mostra uma coisa, o quarto mandamento, ele mostra o quanto nós ansiamos pelo mundo. Ele evidencia isso. Porque quando nós interpretamos ele em categorias negativas, nós estamos dizendo que aquilo que nós estamos perdendo é aquilo do qual nós sentimos mais falta. Né? Que é o quê? É do mundo. Poxa, eu passo a semana toda trabalhando, e aí eu não posso desfrutar do fruto do meu trabalho, que é o quê? É a glutonaria, é a festa da carne, é entretenimento, é isso. Né? Então eu revelo o meu coração quando eu não observo. O quinto mandamento, ele é a transição da nossa devoção a Deus diretamente a Ele, e da nossa devoção ao Senhor de forma horizontal, iniciando especialmente por aqueles que representam Deus mais evidentemente, né? Ali com maior evidência. Então, o quinto mandamento é um transicional, evidenciando a sinceridade do nosso relacionamento com Deus através do nosso relacionamento com o próximo. Esse mandamento não diz respeito apenas aos pais. Os pais aqui é um padrão, é um paradigma, é um modelo de autoridade para todas as demais autoridades. Então, o relacionamento com os mais velhos, o relacionamento com, professores na escola, os relacionamentos com as pessoas mais velhas na igreja, o relacionamento com qualquer tipo de autoridade, seja supervisor, gerente, chefe, é um testemunho de que nós observamos o quinto mandamento como sinal de devoção reverencial ao próprio Deus. Quando nós entendemos o quinto mandamento, nós entendemos o que o apóstolo Paulo e o próprio Senhor inúmeras vezes exortou os servos a serem obedientes aos seus senhores, porque é ao Senhor. Os servos, os escravos, quando se convertiam, deveriam servir aos seus senhores, não porque eles eram bons, não porque eles não maltratavam, mas como um sinal de que as suas vidas dependiam de Deus. Então, os pais é um paradigma, né? Nossa fé ela é evidenciada nessa submissão. Então, a honra, portanto, é o pagamento bíblico digno que os filhos devem aos pais. É a retribuição digna que os filhos devem aos pais. O sexto mandamento, então, na nossa última aula, destaca e preserva o valor e a essência da vida humana, que se estende muito além do sangue, não é somente derramar o sangue, né? Esse valor não é devido ao que é encontrado no próprio homem, mas por ele ter sido criado à imagem do nosso Deus. O valor dele, o valor que nós temos é um valor tributado por Deus.
não é por causa de nós mesmos, né? O ser humano, ele não tem valor por ele mesmo. O valor dele é por causa do seu Criador e por ter as impressões digitais do seu Criador. Então, o sexto mandamento, ele destaca que somente Deus, que criou o homem e fez dele portador de sua imagem, pode autorizar quando a vida do homem deve ser tomada. Portanto, o sexto mandamento proíbe a retirada da vida humana ilegalmente, ou seja, quando Deus não autoriza essa retirada da vida humana. Então, quais são os momentos que nós vemos Deus autorizando nas Sagradas Escrituras? A pena capital, pena de morte, que Deus deu o poder ao Estado para fazer isso, a legítima defesa e as guerras legais, que são uma forma também de legítima defesa, né?